uma posição e sempre foi. Sobre o carnaval, aí você vai me desculpar, né? Eu cito uma série de medidas que foram tomadas em 3 de fevereiro pelo governo federal, né? Então a declaração de emergência de saúde pública, depois em 6 de fevereiro a lei da pandemia. A gente tem sim o caso, dia 26 de fevereiro foi o anúncio, a confirmação foi dia 25 de fevereiro e o calendário oficial do carnaval, os fulhões vão se lembrar muito bem, ele vai até dia 1º de março. Isso o calendário oficial, tem o extra-oficial ainda. E todas as informações sobre o perigo e a alta transmissibilidade do vírus estavam à disposição, especialmente para autoridades públicas, que obviamente têm acesso a informações antes e de forma até privilegiada, como tem que ser, até porque a gente está falando de questões aí de segurança nacional e de segurança de saúde, esse tipo de coisa. Bom, sobre a sua insinuação, doutor, de que eu passei informações incorretas aqui para o espectador da CNN, o meu desafio foi lançado há 24 horas, né, para o secretário de saúde aqui de São Paulo, que ele convoque, então, os presidentes da Redditor, o presidente da Prevent Senior, da Unimed, da AMIL, da Beneficência Portuguesa, do Einstein, do Sírio-Libanês, para eles virem a público falar que as UTIs deles estão lotadas. E vamos lembrar o seguinte, hein? Tem 2 tipos de UTI. Você tem a UTI que já está bloqueada para atendimento de Covid e você tem as UTIs gerais, né? Aqui o que vai fazer a diferenciação é a capacidade de respirador, que infelizmente o governo do estado de São Paulo, né, num contrato que está sendo investigado por sobrepreço, não está conseguindo trazer da China. É aquele contrato de 550 milhões de reais, 130 mil reais a mais por unidade em comparação com aquisições feitas por outros estados. Então, eu volto a falar. E sobre o tema específico, né, dos hospitais que você citou, aqui é muito fácil, doutor. Só para você ter uma ideia, você citou 3 hospitais. São os 3 hospitais dedicados à Covid. Essa rede tem 8 hospitais e um hospital novinho, em folha, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, tem mais de 500 leitos e está 100% ocioso. Então, só o fato de existir esse hospital já põe por terra essa narrativa falaciosa do secretário da Educação. E aqui é muito fácil. A gente está falando de 460 mil segurados idosos, portanto, grupo de risco, entre eles 117 mil segurados acima de 79 anos. Segundo a OMS, taxa de mortalidade para quem pega Covid nessa situação é de 15%, ou seja, a cada 100 pacientes idosos contaminados, 15 vão falecer, infelizmente. Eles estão conseguindo melhorar essa taxa, mas o ponto é o seguinte, com todo esse universo de pacientes segurados, 460 mil, eles conseguem atender com apenas 100 leitos de UTI praticamente, 120, alguma coisa assim. Por quê? Por protocolos de tratamento precoce que a gente trouxe aqui em outro momento, que só agora a cidade de São Paulo adotou, né, que é aquele tratamento que reforça o sistema imune do paciente com zinco, com aminoácidos, né, com, enfim, esse coquetel vitamínico, mais hidroxicloroquina e azitromicina, que agora está sendo tomado profilaticamente, inclusive pelo presidente dos Estados Unidos, e foi tomado pela equipe, né, que coordena hoje o combate à pandemia no estado de São Paulo. Então, essa é a situação que a gente tem. Então, o exemplo que você trouxe é um exemplo que simplesmente corrobora tudo o que eu disse até agora. É perfeitamente possível lidar com essa situação. E mais, aqui em São Paulo, a gente tem mais de 5 milhões de cidadãos segurados, né? Ou seja, o sistema público de saúde, ele está estressado, mas ele não atende a totalidade das 12 milhões de pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o argumento do colapso, o ônus da prova é de quem traz a informação. Se o secretário da Saúde está falando que o sistema está colapsado, é super fácil de avaliar. O que existe também por parte do setor privado, uma enorme desconfiança do setor público de que vai haver confisco de materiais, confisco de equipamentos, né? Isso em razão do quê? Da incompetência e da má gestão pública. Porque você vai me desculpar, você tem 90 dias e você é incapaz de proporcionar para a população equipamento de proteção individual, como é o caso, por exemplo, dessas máscaras aí faciais. Gente, pelo amor de Deus, pega a indústria têxtil. Né? Olha o potencial industrial que a gente tem. A indústria está operando com 60% de ociosidade. Daria tempo, doutor, sinceramente, com planejamento, de fazer um respirador do zero. O Brasil é referência em ciência médica.
Né? Então é disso que a gente está falando aqui. Não, o sistema não colapsou. Agora, a narrativa política é muito difícil voltar atrás, né? Como é que você vai explicar para a população? Olha, antes eu falava em 70% de isolamento, depois eu passei para 60%, depois eu passei para 50%. Aí eu contratei só aqui na cidade de São Paulo mais de 10 mil covas. Né? Saí contratando mais de 30 mil urnas, enfim, para enterrar as pessoas. Como é que eu explico isso depois para a população? É muito difícil. Agora, de novo, o que a gente espera errar é humano e insistir no erro é humano também. Agora, o que não dá é para a autoridade pública ter compromisso com o erro. E é isso que está acontecendo em São Paulo. Peço perdão por ter me alongado. Depois a gente vai falar ainda do mega rodízio, das vias, enfim, tem muito erro para